Capítulo 17 Expulsando. Vendo como seu punho foi aberto por Nili, o rosto de Shenhui ficou torcido em uma expressão dolorosa. Os lacaios de Shenhui estavam todos estupefatos. O que aconteceu? O que aconteceu com o chefe Shenhui? Eles olharam inexpressivamente para Shenhui. Em sua opinião, Shenhui era certamente mais do que suficiente para lidar com Nili, mas então por que Shenhui tinha uma expressão tão dolorosa em seu rosto? O que estava acontecendo? Duzi, Lu Piao e o trio não ficaram muito surpresos. Vendo aquela cena, eles estavam muito calmos. Desde que praticaram as técnicas de cultivo que lhes foi dado por Nili, seu cultivo avançou num piscar de olhos. Embora sua força da alma ainda tivesse que atingir 100, sua força já havia sofrido um grande aprimoramento. A técnica de cultivo que Nili praticou deve ser mais forte do que a deles. Eles não sabiam como o cultivo de Nili tinha atingido, mas para suprimir Shenhui era ainda mais do que suficiente. O que eles não sabiam era que a velocidade atual de cultivo de Nili era um pouco mais lenta do que a deles. Embora sua força ainda seja fraca, com o vasto e profundo conhecimento de sua vida anterior, mesmo se Nili fosse uma pessoa comum, sem cultivar, ele ainda era mais que suficiente para mexer com Shenhui. Nili disse friamente, o nome de Iziun não é algo que você é digno de dizer. Se eu descobrir que você está seguindo Iziun novamente, na próxima vez que eu te ver eu vou bater em você. Depois de seu renascimento, Nili não permitiria que alguém tivesse qualquer intenção ruim para Iziun. Esse tipo de vida e morte que eles tiveram, bem como o sentimento que eles compartilharam não era algo que Shenhui, este lixo, poderia entender. Isso é impossível, como posso perder? Shenhui não querendo aceitar o fato, nunca em sua imaginação que ele iria perder para Nili, sua expressão tornou-se sinistra, você forçou a minha mão. O reino da alma de Shenhui começou a surgir, espirais da força da alma saíram do corpo de Shenhui, bombardeando em direção a Nili. Embora ele não tivesse habilidades de combate de espírito de demônio, Shenhui já poderia usar sua força de alma para bombardear o reino de alma de Nili diretamente. A força da alma de Shenhui já alcançou 78, e quanto à força de alma de Nili, há 2 dias ainda era 5, mas agora já tinha atingido mais de 30. A força de alma de Nili ainda era apenas metade comparada à de Shenhui. Não é bom, Nili começou a cultivar sua força de alma por 2 dias. Sua força da alma não será capaz de lutar contra Shenhui. A expressão facial de Duzi mudou, mas ele ainda estava muito longe de Nili. Não só isso, havia ainda os lacaios de Shenhui bloqueando o caminho. Esses 6 lacaios já eram do rank bronze, então Duzi e os outros não podiam se aproximar de Nili. Shenhui girou seu reino de alma, sua força de alma correndo em direção de Nili. Shenhui sentiu que a força da alma de Nili era muito fraca e pequena, com sua força atual, poderia facilmente esmagar Nili. Uma força da alma tão fraca e pequena e ainda ousou ser arrogante na minha frente. Ridículo! Nili desdenhosamente zombou, ele desafiou vários mestres espiritualistas demoníacos com poderes sem igual e superespíritos demoníacos em sua vida anterior. Esses mestres espiritualistas demoníacos, além de ter espíritos demoníacos e forças da alma superpoderosos, seu controle sobre suas forças da alma também tinham sido em um nível assustador.
Embora nesta vida, a força da alma de Nili ainda fosse fraca, Nili ainda tinha a experiência acumulada de seus inúmeros combates de quase morte de sua vida passada. Seu controle sobre a força da alma ainda estava presente, mesmo que a força da alma estando apenas no nível 30, mas mesmo um espiritualista demoníaco do rank bronze fosse enfrentá-lo, eles não teriam uma única vantagem. O uso de Shenhui da força da alma era simplesmente simplório e grosseiro, só sabendo bombardear o reino da alma de seu inimigo. Na visão de Nili, esse tipo de controle sobre a força da alma simplório não é diferente de bárbaros. A força da alma não deve ser usada dessa maneira. Na visão de Nili, há pontos fracos em todo Shenhui. Se Nili desejasse, Shenhui já seria um cadáver no chão num piscar de olhos. Nili não se incomodou em matar Shenhui, porque para Nili, Shenhui não poderia ameaçá-lo, nem mesmo um pouco. Um tigre trataria uma galinha como uma ameaça. Cômico que algumas pessoas não são autoconscientes de si mesmos. Shenhui sentiu que sua própria força da alma era uma força irresistível. Uma expressão de êxtase apareceu em seu rosto, imaginando a expressão de sofrimento de Nili. Quando a força da alma de Shenhui estava prestes a bombardear o reino da alma de Nili, a força da alma de Nili se condensou em um conjunto de finas agulhas, atacando o reino da alma de Shenhui. Um ponto de penetração. A força da alma de Shenhui estava espalhada, enquanto a força da alma de Nili se condensava em agulhas finas. Embora Nili só usou uma pequena porção de força da alma, suas agulhas de força de alma baterão com força na força da alma de Shenhui. Urg! Shenhui de repente soltou um som estridente, semelhante a quando o porco está sendo abatido. Onde quer que a alma de Nili fosse, agulhas atacavam. Força de alma de Shenhui se furou e incapaz de parar o avanço das agulhas de Nili. As agulhas da força da alma de Nili bombardearam no reino da alma de Shenhui. Com uma dor rasgando em seu reino de alma, o suor de Shenhui começou a rolar por todo o lado, ofegante para respirar, como se ele visse algo horrível. Seu reino de alma sacudiu, e sua mente estava em choque. A visão de Shenhui gradualmente ficou turva, e a figura de Nili na frente dele de repente tornou-se tão majestosa como uma montanha. Isso fez com que ele sentisse que não podia resistir. O olhar frio de Nili fez com que ele se sentisse um frio na coluna. O olhar de Nili era como uma espada liberada de sua bainha. Depois de experimentar inúmeras batalhas de vida e morte em sua vida anterior, e com inúmeros especialistas que morreram pela mão de Nili, a alma de Nili era penetrante. Com uma aura tão assustadora, não era estranho que uma criança como Shenhui não pudesse resistir. Demasiado assustado, Shenhui sentiu suas calças se aquecer, ele tinha estado tão assustado que ele urinou. O que aconteceu? O que realmente aconteceu? Os poucos lacaios de bronze de uma estrela de Shenhui revelaram uma expressão intrigada. Eles claramente sentiram que a força da alma de Shenhui é muito mais forte que a de Nili. Shenhui tinha a vantagem óbvia, então como ele teria seu reino de alma derrotado? O que realmente aconteceu agora? As ações de Nili foram muito rápidas, deixando Shenhui sem nenhuma chance de reagir. Tão assustado que você fez xixi? Você fede, apenas como um lixo que você, realmente se atreveu a me ameaçar. Eu estou sem vontade de perder mais tempo com você, de agora em diante, fique longe de mim. Nili segurou Shenhui com uma mão e com um empurrão, Nili o jogou para fora. Estrondo.
Shen foi jogado janela afora, aterrissando pesadamente no chão, levantando uma poeira grossa. Chefe! Chefe! Os lacaios de Shen imediatamente saíram correndo, e rapidamente ajudaram Shen. Eles viram que a calça de Shen estava realmente molhada. Rápido, me levem para longe. Os olhos de Shen estavam franzidos. Ele ainda sentia o medo extremo e o fluxo de calor em sua virilha. Os lacaios de Shen imediatamente o levaram embora. Os poucos que conhecem Nili e Shen ficaram estupefatos. Nili realmente levantou Shen com uma mão e jogou-o para fora da janela. Isso era real. Na classe de aprendizes lutadores, o talento inato de Nili era completamente incapaz de competir contra Shen. Todo mundo pensou que seria ensinada uma lição a Nili, mas não esperava que quem estava sendo ensinado não foi Nili, mas Shen. Embora muitas pessoas não viram o processo da luta, Shen foi derrotado, este era um fato indiscutível. Shen estava realmente assustado até o ponto que ele se mijou. Obviamente, seu reino de alma foi penetrado, a força da alma de Nili já era mais forte do que a de Shen. É dito que Nili teve uma aposta com a professora Shenxiu. Se ele conseguiu chegar ao rank bronze de 1 estrela em 2 meses, a professora Shenxiu automaticamente teria que se demitir. Então Nili tinha uma carta na manga. Nili só tem um reino de alma vermelho, como ele se aprimorou tão rápido. Todos na biblioteca estavam falando sobre o assunto. Nili, Duzi, Lupiao, e o trio trocaram olhares. Duzi e os outros tinham rostos vermelhos por sentirem extrema excitação e êxtase. Hoje, Shen aprendeu uma lição, que era simplesmente muito gratificante. Até hoje, Shen tinha sido muito arrogante, todos ansiavam vê-lo infeliz. O incidente na biblioteca criou ondulações entre os alunos, mas no enorme Instituto Sagrada Orquídea, não teve um impacto muito grande e eventualmente logo se acalmou. Nili e os outros continuaram a praticar diligentemente. No escritório de Shenxiu. O que você disse? Você foi jogado para fora da biblioteca por Nili. Shenxiu colocou um rosto calmo, sua força já atingiu 63 e sua força da alma também atingiu 78, poderia Nili ser mais forte do que você? O medo se deteve quando Shen pensou no que aconteceu antes. Esse tipo de arrepio assassino tinha deixado uma profunda sombra dentro de seu coração. Sempre que pensava nisso seria amedrontado por ele, aquilo sacudiu seu reino da alma. Levaria pelo menos 1 mês para ser capaz de se curar com o medo que faria sua velocidade de cultivo muito lenta. Tia, Nili, esse cara sabe magia demoníaca. Sua força é claramente mais fraca do que a minha, mas quando ele agarrou minha mão, meu braço inteiro sentiu-se sem força. Minha força da alma também é claramente muito mais forte que a dele, mas, não tenho ideia de por que, quando sua força da alma entrou em contato com a minha foi imediatamente derrotada. Shen lembrou. Ele ainda estava perplexo sobre isso, e ainda não conseguia descobrir como ele perdeu para Nili. O rosto de Shenxiu se endureceu, sacudindo-se da raiva. Shen ficou com medo ao ponto de mijar nas calças, isso era muito embaraçoso. Nili, eu vou te pegar. O punho de Shen fechou-se ao ponto de soltar alguns sons de estalo. Essa inimizade é absolutamente irreconciliável. Quanto é a sua força e força da alma? Shenxiu franziu as sobrancelhas, ela naturalmente não esqueceu sua aposta com Nili.
Se Nili conseguiu avançar para a classificação de bronze de uma estrela em 2 meses, então ela precisará se demitir. Sua força é de apenas 30 no máximo e sua força da alma eu calculo que é no máximo de 10. Shenhui disse o que sentiu. Inútil, você ainda perdeu para ele. Shenhui repreendeu. Shenhui abriu a boca tentando refutar, mas só pôde fechar a boca em queixa. Ele nunca imaginou que perderia. A força da alma de Nili era tão fraca, mas ele ainda era capaz de vencê-lo tão facilmente, e quebrar a força de sua alma. Talvez este pirralho se destaque no controle da força e da força da alma. Shinjiu era alguém que tinha tido alguma experiência. Ela ponderou. Algumas pessoas, embora tenham força de alma fraca, têm um controle muito forte e são capazes de derrotar o forte com o fraco. Mas, ele querendo chegar a bronze de uma estrela em 2 meses não será tão fácil. Shinjiu murmurou. Shenhui acenou com a cabeça. Nili entrando em contato com Iziun o fez sentir um forte sentimento de ameaça. Ele queria que Nili deixasse a escola e sumisse para longe.